Seria a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Aos Hebreus, capítulo 12, verso 14. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade, para darmos continuidade ao nosso tema, o Apocalipse para todos. É bem verdade que nestes dias a gente não está no livro de Apocalipse propriamente dito, mas em conexão com o Apocalipse, nós estamos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, aquele texto que é comumente usado para provar o arrebatamento pré-tribulacionista, aliás, um arrebatamento que não haverá. E também Paulo, nós já ensinamos, provamos, que Paulo não escreveu esta carta para falar sobre esse tema, mas ele a escreveu para consolar os tristes da igreja que tinha perdido os seus entes. E é claro, se serviu para ele, serve também para nós. E a gente está mostrando como que vai se dar em realidade a vinda de Jesus, que ela é ligada à ressurreição, mas a ressurreição dos justos. Então, ele mostrou a ordem da ressurreição. E lembre-se que a ressurreição, ela está sempre ligada a o galardão, ligada a o toque, o soar das trombetas. Tudo isto a gente está aprendendo. E ele foi dizendo coisas mais e mais profundas. Aí então ele disse que ele estava falando por palavra do Senhor, que nós os vivos, ou nós os que estivermos vivos, de modo nenhum precederemos os que dormem. Isto é, não iremos encontrar Jesus primeiro de que eles. Ele afirma que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, aqueles que ficarmos vivos para a vinda do Senhor Jesus, aí sim nós subiremos para o encontro do Senhor nos ares. E a gente prometeu no vídeo anterior que a gente ia decifrar o que quer dizer isto, os mortos em Cristo. O que quer dizer estar em Cristo? Por incrível que pareça, eu já ouvi alguém dizer que só serão arrebatados os que estiverem batizados com o Espírito Santo, os que estiverem dons
espirituais os que estiverem cheios do Espírito Santo. Aliás, tudo isto aí são boas colocações. É uma bênção, deve ser o ideal de cada servo ou serva de Deus, ser batizado com o Espírito Santo, ter dons espirituais, ser cheios do Espírito Santo, mas dizer que isto aí são condições para ser arrebatados, para encontrar com o Senhor Jesus, aí já não passa de heresias. Tem aqueles também que chega a dizer, a usar usos e costumes, isto é, que se a mulher cortar o cabelo, ela não poderá ser arrebatada. Se a mulher for vaidosa, ela não poderá ser arrebatada. Interessante que a maioria dos pecados, entre aspas, são creditados para as mulheres. Até parece que os homens não pecam. Então, o que eu quero reafirmar, tudo isto são heresias. Mas a pergunta continua: o que é estar em Cristo? Olha, estas expressões, elas são repetidas várias vezes nas cartas apostólicas. Em Cristo quer dizer para dentro de Cristo. Leia João capítulo 1, versos 11 a seguir. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, não nasceram do homem, mas de Deus. Estar em Cristo é isto aí. Naquele dia magnífico, festivo, quando o indivíduo, quando a pessoa, seja homem, seja mulher, seja moço ou moça ou criança, tomou uma decisão, passou a crer em Jesus, porque você sabe que nem todos creem em Jesus. E o básico para a nossa salvação, para a nossa redenção, é crer em Jesus. Leia Romanos 10, 9 e 10, está escrito: se com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, e com a boca fizer confissão para a salvação, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para Deus. Aos Romanos 10, 9 e 10. Ali em João 14, naquele momento difícil para os discípulos, que Jesus estava se preparando para ir embora, e que ele começou dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito,
vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. E os discípulos, naquela confusão doutrinária, um deles disse: Senhor, nós não sabemos nem para onde vais, como saber o caminho? Ele disse: vós me conheceis e sabeis para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Note, ele não disse: eu sou um dos caminhos. Pedro é outro caminho, João é outro caminho, a minha mãe é outro caminho, e a igreja tal é mais um caminho. Não, nada dessa confusão que inventaram mais tarde e a tradição criou. É simples ser salvo, é simples, só crer, mas crer no caminho certo, na pessoa certa. Então, concluindo o vídeo de hoje, os que morreram em Cristo, isto é, aqueles que crê naquele sacrifício cruento, doloroso de Jesus. Crê que Ele é capaz de perdoar os seus pecados. Esta pessoa se torna um candidato, uma pessoa pronta para caso, naquele grandioso dia, ele já partiu. Ele é um daqueles que irão ressuscitar primeiro. A gente não vai primeiro de que ele, se fosse hoje, ele vai ressuscitar primeiro. Nós iremos, no vídeo posterior, falar então como será este nosso encontro com o Senhor Jesus e, consequentemente, com os nossos que partiram em Cristo. Amém e amém.